Você já teve um sonho tão grande que as pessoas tentaram destruí-lo? A história de José não é apenas sobre um casaco colorido, mas sobre a força da fé e do propósito quando tudo ao seu redor desmorona. José era o filho de Jacó, agraciado com visões de grandeza, um futuro onde ele seria honrado. Mas essa bênção, ao invés de unir, despertou a inveja. O favoritismo de seu pai e a simplicidade de seus sonhos acenderam uma chama terrível no coração de seus 10 irmãos. Eles se sentiam ameaçados por aquele jovem sonhador. A inveja se transformou em maldade. De longe, avistaram José se aproximando e conspiraram para matá-lo. Foi a voz da razão de um irmão que impediu o assassinato, mas não a crueldade. Venderam José como escravo, trocando o futuro de seu próprio sangue por 20 moedas de prata. Rasgaram sua túnica colorida e mentiram para o pai, dizendo que José estava morto, atacado por um animal selvagem, do lar e do amor paterno. José foi atirado no Egito. Seu novo lar era a casa de Potifar, um oficial de Faraó. A vida de José virou de ponta cabeça, de filho favorito a escravo. Mas, mesmo acorrentado, a Bíblia nos dá uma revelação crucial. O Senhor estava com José, e ele tornou-se um homem próspero. A presença de Deus não estava na túnica ou no palácio de seu pai, mas na conduta de José. Na sua fidelidade durante a adversidade, ele era um exemplo de integridade. E é aqui que a prosperidade de José foi testada. Acusado injustamente de traição pela esposa de Potifar, ele foi jogado na prisão. Um calabouço, a escuridão total, o esquecimento. É fácil ter fé e acreditar em Deus quando tudo está bem e os céus estão azuis. Mas o que José fez na prisão, no lugar de maior injustiça? Ele não amaldiçoou seu destino nem sua prova. Ele permaneceu fiel. Ele a administrou. José não permitiu que a prisão se tornasse a sua identidade. Ele fez dela um palco para o seu caráter. Sua história nos mostra que a porta do seu propósito muitas vezes não se abre para o palácio, mas para o deserto. E o seu propósito não se revela na ausência da luta, mas na sua fidelidade durante ela. José ficou 2 anos esquecido naquela escuridão, esperando que a justiça humana se movesse por ele. Mas a justiça humana falhou. 2 anos se passaram na prisão, mas a fidelidade abre portas que o dinheiro não pode, e a mentira não pode fechar. A única saída de José não veio de um pedido de perdão, mas de um sonho. Ele foi chamado à presença de Faraó, a maior autoridade da terra, para interpretar visões que ninguém conseguia desvendar. José, em um ato de humildade e fé, não buscou a glória para si. Ele disse: "Não está em mim." Deus dará a resposta de paz a Faraó. Esta é a chave. José não era apenas um leitor de sonhos, era um homem de Deus. E por causa da sabedoria que Deus lhe deu, ele revelou a Faraó a vinda de 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. A solução que ele apresentou não foi apenas uma previsão, mas um plano de salvação. De escravo e prisioneiro, José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. O casaco de escravo foi trocado pelo anel de Faraó. Sua obediência e paciência foram recompensadas. O propósito foi revelado. Ele tinha de estar naquele lugar de autoridade para salvar toda uma nação da fome, incluindo a família que o vendeu e o abandonou. O tempo passou. A fome atingiu Canaã. E os irmãos de José vieram ao Egito em busca de mantimento. Eles se curvaram diante dele, sem saber que era o irmão que haviam vendido. E ali, o sonho daquele jovem, outrora motivo de escândalo, se cumpriu perfeitamente. José poderia ter se vingado. Ele tinha todo o poder para fazer seus irmãos sofrerem, mas ele os perdoou. E proferiu uma das frases mais poderosas das Escrituras: o centro da nossa fé. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê hoje: conservar muita gente com vida. O sofrimento de José não foi em vão. Não foi um erro. Foi a estrada que o levou ao seu lugar de poder, de graça e de propósito. Ele transformou a dor da traição
na semente da salvação. A maior lição desta história é que, não importa o quão fundo você tenha caído, seu sofrimento de hoje pode ser a preparação para o seu palácio de amanhã. Não amaldiçoe a prova ou o deserto. Honre a fidelidade de Deus em sua vida. O propósito divino é maior do que a maldade humana. Quem é o seu irmão que você precisa perdoar para finalmente viver o seu propósito? E como você está usando o seu calabouço para praticar a fidelidade? Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva para receber novos vídeos. Até o próximo. Você já sentiu que perdeu tudo, que o chão simplesmente sumiu sob seus pés? A história de Ruth começa no pior dos cenários. A perda. Uma família, fugindo da fome em Israel, se instalou em Moabe. Ali, Noemi perdeu seu marido e, 10 anos depois, perdeu seus 2 filhos. Restaram apenas 3 viúvas, 3 mulheres com um futuro incerto e o coração quebrado. A dor era um muro intransponível diante da fome e do sofrimento. Noemi decide voltar para casa, para Belém. Ela aconselha suas noras, Orfa e Ruth, a voltarem para suas famílias, onde teriam chance de um novo casamento e segurança. É um ato de amor puro. A libertação de quem já sofreu demais. Orfa, chorando, beija Noemi e volta para sua terra e seus deuses. Mas a decisão de Ruth é um dos momentos mais poderosos de fidelidade em toda a história. Em vez de escolher a segurança, ela escolhe o propósito e a lealdade. Ela não estava ligada apenas à sua sogra, mas ao Deus de sua sogra. Ela profere a frase que ressoa até hoje: "Não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Ruth escolheu o incerto, mas escolheu a fé. Ela trocou a segurança momentânea de sua terra por uma promessa invisível em um solo estrangeiro. É a primeira lição. A providência começa quando paramos de calcular a segurança humana e entregamos o controle. Elas chegam a Belém justamente no início da colheita da cevada. Um timing perfeito de Deus. Mas Ruth não esperou um milagre pronto. Ela foi atrás, como uma moabita, uma estrangeira e uma pobre viúva. Ruth tinha o direito de respigar nos campos. Era um trabalho humilhante e de muita dificuldade, mas ela trabalhou incansavelmente para garantir o sustento de Noemi e dela. Ela era a figura da diligência unida à devoção. Enquanto Ruth respigava, Deus a colocava no lugar certo. Ela, por acaso, estava trabalhando no campo de Boaz, um homem rico, nobre, mais importante, parente de Noemi. O que parecia ser um acaso era, na verdade, a mão de Deus orquestrando cada passo. Boaz, vendo a dedicação e ouvindo falar da fidelidade de Ruth para com sua sogra, foi além da lei. Ele instruiu seus servos a não a incomodarem, a deixarem que ela respigasse livremente, e até a deixarem cair propositalmente feixes de cereal para ela. Ele ofereceu a ela água e comida, e um lugar de proteção entre suas servas. Ele a tratou não como uma estrangeira pobre, mas como alguém de família. Esta é a segunda lição. A sua fidelidade em tempos de escuridão nunca passa despercebida por Deus. O que você faz nos campos vazios da sua vida determina a colheita que você terá. Ruth não sabia quem era Boaz, mas ele sabia quem Ruth era, uma mulher de caráter inabalável. Noemi, percebendo a bondade de Boaz, instrui Ruth a seguir as tradições para que Boaz se tornasse o resgatador da família. Após um processo justo e público, Boaz se casa com Ruth, a viúva pobre e estrangeira, que escolheu a fé em vez da segurança. Se torna a esposa de um homem honrado. O milagre não para no casamento. Ruth e Boaz têm um filho chamado Obed. E quem é Obed? Ele é o avô de Davi. Isso significa que Ruth, a moabita, a estrangeira, entra para a linhagem direta de Jesus Cristo. O sofrimento de Ruth e Noemi
não foi o fim da história. Foi apenas o prefácio da providência, a sua lealdade a Deus e ao seu propósito. Mesmo quando o mundo te diz para desistir, te coloca exatamente onde você precisa estar para que a sua história se encontre com o milagre. Qual é a sua Belém que você está com medo de retornar? E quem é você sendo fiel no seu campo de respiga hoje? O medo é a prisão que você constrói para si mesmo. Você já se sentiu pequeno demais para a missão que tem em suas mãos? A história de Gideão começa na escuridão, com o povo de Israel oprimido pelos midianitas, que roubavam suas colheitas e os deixavam na miséria. O medo era um inimigo mais forte do que qualquer espada. É aqui que encontramos Gideão. Ele não era um líder imponente, era o mais fraco da sua família, que era a mais pobre da tribo. Ele estava malhando trigo secretamente no lagar, um local para pisar uvas. Não para malhar cereal, um ato de covardia, pois fazia isso escondido dos midianitas. Ele estava tentando sobreviver, não lutar. Mas Deus não procura os fortes. Ele qualifica os chamados. Um anjo se senta perto dele e o chama de uma forma chocante. O Senhor está contigo. Homem valente. Imagine o espanto de Gideão, que estava se escondendo. Ele responde com sarcasmo e desespero, questionando a presença de Deus em meio a tanto sofrimento. Gideão, no entanto, coloca Deus à prova. Ele não acreditava em si mesmo e precisava de provas visíveis. Ele pede um sinal e o anjo consome sua oferta com fogo. É a primeira lição. Deus não ignora sua dúvida. Ele a enfrenta com a certeza de seu poder, mas o medo não some facilmente. Deus ordena que ele destrua o altar pagão de Baal que estava na sua própria casa. Gideão, ainda com medo, obedece, mas faz isso à noite, com 10 servos, escondido da sua família e da cidade. Essa é a beleza da fé. Ela começa com pequenos atos de obediência, mesmo que feitos no escuro. O povo de Israel se une a Gideão para a guerra, e ele consegue reunir um exército de 32.000 homens. Gideão finalmente se sente seguro, mas Deus o para. A terceira lição: a vitória de Deus nunca pode ser atribuída à força humana. Deus disse a Gideão: o povo que está contigo é demais para que eu entregue os midianitas em suas mãos. Deus sabia que Israel diria: nossa força nos salvou. Primeiro, Deus manda Gideão dispensar os medrosos. 22.000 homens foram embora. Restaram apenas 10.000. Gideão deve ter ficado aterrorizado. Mas Deus diz: ainda são demais. A prova final veio na forma de um teste simples, a forma como os homens bebiam água no rio. Apenas aqueles que se ajoelhavam para beber a água com a mão, mantendo-se alertas, 300 homens foram escolhidos. De 32.000, restaram apenas 300 homens. Humanamente falando, a derrota era certa. Mas a vitória de Gideão não foi com espadas, foi com fé, tochas, cântaros e trombetas. Aos 300 homens, Gideão ordena que quebrem os cântaros escondendo a luz e toquem as trombetas. A quebra do cântaro revela a luz. O barulho alto e a luz repentina fizeram com que os midianitas, em meio ao caos da noite, pensassem que estavam sendo atacados por um exército gigante e começassem a lutar entre si. Aquele que se considerava o mais fraco liderou o exército mais improvável para a vitória mais espetacular. A lição final: Deus te chamou de valente, não pelo que você é hoje, mas pelo que Ele fará através de você. A sua fraqueza não é uma barreira, é o palco perfeito para o milagre. Deixe nos comentários qual é o seu exército de 32.000 que você precisa diminuir para que Deus possa agir. Você já se sentiu preso ao seu passado, vivendo sob um rótulo que não te pertence mais? A história de Jacó é a história de alguém que nasceu com um nome que era uma sentença: enganador ou suplantador. Desde o nascimento, ele lutava para tomar o lugar do outro, agarrando o calcanhar de seu irmão,
Esaú. Jacó viveu à altura de seu nome. Ele enganou seu irmão para conseguir a primogenitura com um prato de lentilhas, e depois enganou o próprio pai para roubar a bênção que pertencia a Esaú. Essa traição forçou Jacó a fugir, levando-o a um exílio de 20 anos na casa de seu tio Labão, onde ele experimentou o que é ser enganado. Ele colheu exatamente o que havia plantado. Mas mesmo o enganador pode ser alcançado pela graça. Na sua fuga, em um lugar deserto, ele teve um sonho poderoso, a escada que ligava a terra ao céu. Ali, Deus reafirmou as promessas, mostrando que mesmo quando fugimos, a graça nos alcança. É a primeira lição. Deus te abençoa, não por quem você é, mas por quem Ele é. 20 anos depois, Jacó, agora próspero, decide retornar à sua terra. Mas o retorno significava enfrentar seu passado, encarar a dívida emocional e a raiva de seu irmão Esaú. Jacó recebe a notícia de que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. 400 homens. Isso não era uma comitiva de paz. Era um exército. O medo de Jacó era palpável. Ele temia pela sua vida e pela vida de sua família. Ele age com estratégia humana. Divide seu povo em 2 acampamentos e envia presentes, caros para acalmar a ira de Esaú. Mas, depois de fazer tudo o que era humanamente possível, ele se encontra sozinho. Naquela noite, Jacó se isola na beira do ribeiro Jaboque. Enquanto Jacó estava sozinho, um homem misterioso o abordou. E Jacó não pediu paz. Ele foi atacado. Começa ali a luta mais importante da sua vida. Não foi uma luta contra Esaú, mas contra o próprio Deus que veio disfarçado. Essa luta não era para vencer o inimigo, mas para vencer a si mesmo. Jacó lutou a noite inteira. Ele lutava por sua libertação, por sua bênção e por seu destino. Ele estava lutando contra a sua natureza de enganador. O homem-Deus vê que não consegue vencer Jacó e toca a junta do seu quadril. Atingido em seu ponto de força física, Jacó fica coxo, mas não desiste. O homem diz: "Deixe-me ir, porque já rompeu o dia." Mas Jacó se agarra a ele com uma determinação que nunca havia demonstrado antes, dizendo: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." É a segunda lição. A verdadeira bênção só é liberada depois que você luta com Deus e se recusa a soltar. O homem, vendo a mudança no coração de Jacó, faz a pergunta que sela a transformação: "Qual é o seu nome?" Jacó, pela primeira e última vez, confessa sua verdadeira identidade. "Meu nome é Jacó, o enganador." E é neste momento de honestidade e rendição que a bênção é liberada. O homem diz: "O seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu." Jacó foi coxo para o resto da vida, mas recebeu um novo nome e um novo destino. Ele se encontrou com Deus face a face e saiu daquele lugar de luta transformado. Ele chamou aquele lugar de Peniel, que significa "se está Deus face a face." E a minha vida foi salva. A sua luta não está contra a traição alheia, mas contra o seu próprio medo. Abandone o seu nome antigo e aceite a nova identidade que Deus tem para você. A sua bênção não virá do seu passado, mas da sua persistência na luta. Deixe nos comentários qual é o seu nome antigo, o medo ou o rótulo, que você precisa deixar em Peniel hoje. Você já se cansou de esperar pelo seu milagre? A promessa de Deus para sua vida parece demorar demais? A história de Sara e Abraão é a prova de que a fé não anula o tempo de espera, mas torna esse tempo produtivo. Tudo começou com uma promessa impossível. Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, e a linhagem dessa nação passaria por sua esposa Sara, que era estéril. Sara, cujo nome original era Sarai, viveu décadas com essa promessa. Ela era a figura da dúvida humana, lutando contra a palavra divina. A espera era longa demais, e a natureza estava contra ela. Ela atingiu a velhice, o tempo de concepção passou e a promessa parecia ter falhado. E nesse ponto que Sara toma uma decisão humana.
baseada na sua lógica e impaciência. Ela propõe a Abraão que se deite com sua serva, Agar, para tentar ajudar Deus a cumprir a promessa. Desse ato de desespero e incredulidade, nasce Ismael. É a primeira lição. Tentar acelerar a promessa com nossas próprias mãos só gera problemas e confusão. A decisão de Sara e Abraão causou dor, ciúmes e um conflito que se estende por gerações. A presença de Ismael se tornou um obstáculo visível, um lembrete do plano B que eles criaram. Eles tiveram que conviver com a consequência da sua falta de paciência. Mas Deus é fiel à sua palavra, e não ao nosso tempo. Quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100, 3 anjos visitaram a tenda. Eles reafirmaram a promessa: por certo tornarei a ti no ano seguinte, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava dentro da tenda, ouvindo a conversa. O que ela fez ao ouvir a notícia de que teria um filho em sua velhice? Com seu corpo já sem a vitalidade da juventude, ela riu. Ela riu de forma cética, incrédula. E o Senhor a confrontou perguntando a Abraão: por que Sara se riu? É a segunda lição. Deus conhece as dúvidas do nosso coração, mesmo aquelas que tentamos esconder. Sara, com medo, negou o riso. Mas a verdade é que o riso dela representava a reação de qualquer pessoa diante de um impossível prolongado, onde a ciência diz não, onde a esperança humana se esgotou. Deus diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Essa pergunta é o centro da fé. Apesar do riso de incredulidade, Sara deu à luz um filho, e eles o chamaram de Isaque, que significa riso. O riso de incredulidade foi transformado no riso de alegria e testemunho. O milagre aconteceu no tempo perfeito de Deus, e a prova de que ele cumpriu foi o nome do bebê. A história não termina no parto. Em Hebreus, o capítulo da fé nos dá uma perspectiva final sobre Sara. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber mesmo já passada a idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara, que começou com a incredulidade e tentou ajudar a Deus, terminou como um exemplo de fé. Ela se tornou a mãe de nações porque, no final, ela escolheu a fidelidade de Deus sobre a evidência de sua própria velhice. A promessa não tinha prazo de validade, apenas um prazo de cumprimento. A sua promessa não falhou. Ela está apenas no tempo de gestação de Deus. Pare de tentar acelerar o milagre com suas próprias mãos e escolha a fé paciente. Deixe nos comentários qual é o Ismael, o plano B, que você precisa liberar para que o seu Isaque, a promessa, possa nascer. Você já se sentiu encurralado, com a ameaça atrás de você e um obstáculo intransponível à sua frente? A história de Moisés e o Mar Vermelho não é apenas sobre a libertação, é sobre como Deus se revela no momento do nosso maior desespero. Moisés, após enfrentar o faraó com 10 pragas, finalmente consegue a permissão para conduzir o povo de Israel para fora da escravidão egípcia. Eles saíram em júbilo, com a coluna de nuvem guiando-os de dia e a coluna de fogo à noite. A liberdade parecia garantida, mas o faraó mudou de ideia. Seu coração endureceu, e ele reuniu a maior e mais poderosa força de cavalaria da época, o exército egípcio, para perseguir os israelitas e os trazer de volta à escravidão. A perseguição era implacável e rápida. O pânico se instalou. O cenário era de total desespero. À frente, a imensidão intransponível do Mar Vermelho. Atrás, a poeira e o som aterrorizante dos cavalos de Faraó. E nos lados, o deserto selvagem. Não havia para onde correr, nem onde se esconder. O povo, aterrorizado, se voltou contra Moisés. Não havia sepulcros no Egito para nos trazer a este deserto para morrer? Eles preferiam a segurança da escravidão à incerteza da liberdade. Eles queriam voltar. Moisés estava no centro do impasse. Mas o que ele fez? Ele não gritou, ele não lamentou e nem perdeu a cabeça. Ele se voltou para o único lugar onde a solução poderia ser encontrada: Deus. Foi então que Moisés proferiu uma das frases mais poderosas das Escrituras, uma promessa que deve ser o seu foco em qualquer crise
Não temais, estai quietos, e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Essa é a chave. Quando o problema é grande demais para você, é hora de ficar quieto e esperar a ação de Deus. A providência se manifestou imediatamente. A coluna de nuvem que guiava Israel se moveu para a retaguarda, ficando entre o acampamento israelita e o exército egípcio. Para Israel, a nuvem trazia luz. Para o Egito, era uma barreira de escuridão. O exército egípcio, com toda a sua tecnologia e força, foi paralisado por uma nuvem. O que parecia ser o fim era, na verdade, o momento da preparação para a maior vitória. O confronto de Moisés com Deus naquela situação de impasse nos ensina a última lição antes do milagre. Deus perguntou a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O que isso significa? Significa que a oração deve ser seguida pela ação. A fé exige que você dê o próximo passo, mesmo que pareça insano. Moisés então estendeu seu cajado sobre o Mar Vermelho, e o mar não se abriu instantaneamente como um portão. O texto diz: o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. O milagre não foi um flash, foi um processo lento, sustentado por uma noite inteira de vento forte. É a lição da persistência. O seu milagre pode estar se formando no escuro, devagar, mas com a força incontrolável de Deus. E o povo de Israel, que momentos antes queria voltar para a escravidão, marchou. Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, vendo as paredes de água à direita e à esquerda. É a cena da vitória impossível. O exército egípcio, cego pela ganância e pela escuridão, tentou segui-los pelo mesmo caminho. Mas ao amanhecer, Deus ordenou a Moisés que estendesse o cajado novamente. As águas voltaram com fúria total, e o exército mais poderoso do mundo foi completamente submerso pelo mar que acabara de ser o caminho de escape para Israel. O Mar Vermelho, que era o maior obstáculo de Israel, tornou-se o sepulcro do seu inimigo. O que é o seu Mar Vermelho hoje? É uma dívida intransponível? É um vício? É uma doença? Não veja o obstáculo como o seu fim. Veja-o como o caminho que Deus usará para livrar você permanentemente do seu faraó e da sua escravidão. O milagre não veio pela força de Moisés, mas pela obediência à palavra de Deus. Marcha na fé e o mar se abrirá. Deixe nos comentários qual é o seu mar vermelho que você precisa marchar para ver se abrir hoje. Você já se sentiu sobrecarregado pela responsabilidade de reconstruir algo que parecia perdido? A história de Neemias não é a de um profeta ou sacerdote, mas a de um copeiro do rei, um homem com um cargo secular e confortável no palácio persa. Ele estava longe de Jerusalém, mas seu coração estava lá. Ele recebe a notícia de que os muros de sua cidade natal estavam derrubados e as portas queimadas. Isso não era apenas um problema estrutural, era uma vergonha e uma vulnerabilidade para o povo. E ao ouvir a notícia, Neemias não reclamou, nem buscou um culpado. Ele chorou, jejuou e orou por dias. É a primeira lição de liderança. A reconstrução de algo quebrado começa com o fardo espiritual e não apenas com a indignação humana. Neemias estava seguro em seu palácio, mas sentiu a dor de seu povo. Depois de 4 meses de oração secreta e planejamento, a oportunidade surgiu. O rei Artaxerxes percebeu a tristeza no rosto de seu copeiro e perguntou o que o afligia. Neemias, com o coração acelerado, mas com a oração nos lábios, apresentou seu plano. Ele não pediu apenas permissão, ele pediu cartas de recomendação e madeira do próprio rei. Essa é a chave da fé prática. A oração deve ser seguida por um plano detalhado. Neemias não foi ao rei apenas com um desejo. Ele foi com um plano de ação, com a quantidade de madeira necessária e o tempo estimado para a obra. O rei, impressionado, concedeu seu pedido e o nomeou governador. Neemias sabia que a fé precisa de estratégia. Ele viaja para Jerusalém e faz a primeira coisa certa. Ele avalia o dano, de noite,
em segredo, para não assustar o povo nem alertar os inimigos. Ele monta em seu animal e percorre a cidade. Vendo a extensão da destruição, ele sentiu o peso do problema antes de convocar os outros a carregá-lo. Seu plano de reconstrução deve começar com uma avaliação honesta do que está quebrado na sua vida. Assim que Neemias convocou o povo para a obra, a oposição se levantou. Sambalate, Tobias e Gesem, os líderes inimigos, ridicularizaram, zombaram e tentaram intimidar. O que esses judeus fracos estão fazendo? Pensam que vão reconstruir o muro em um dia. A zombaria é sempre o primeiro ataque que recebemos quando decidimos fazer o que é certo. Mas Neemias não perdeu tempo discutindo com os inimigos. Sua resposta era sempre a mesma: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ele transformava o ataque em uma declaração de fé e motivação para o povo. A terceira lição: não dê ouvidos à voz da zombaria. Use-a para alimentar a sua determinação. A oposição aumentou, transformando-se em ameaça física. Os inimigos planejaram um ataque surpresa, e Neemias estabeleceu uma estratégia genial de liderança: divisão de trabalho e vigilância constante. Metade dos homens trabalhava na construção, e a outra metade ficava de guarda, com lanças e espadas. Mas o mais notável é que os próprios construtores trabalhavam com uma ferramenta na mão e uma arma na outra. Eles não pararam a obra para lutar. Eles lutaram trabalhando. Eles faziam a obra com o coração na oração e o corpo no trabalho, prontos para a batalha. Eles fizeram o trabalho de Deus no meio da ameaça humana. A obra que levava décadas para ser concluída foi finalizada em apenas 52 dias. Uma vitória esmagadora de organização, fé e foco. O muro foi reconstruído porque o povo teve ânimo para trabalhar. A obra só parou quando a missão foi cumprida, e os inimigos ficaram desmoralizados ao ver que Deus havia feito a obra. O muro não era apenas de pedra, era de fé reconstruída. A sua vida é a sua Jerusalém. Qual muro precisa ser reconstruído? Não importa o tamanho da sua fraqueza ou da zombaria. Pegue sua ferramenta, mantenha a oração nos lábios e a determinação no coração. Sua reconstrução será feita no tempo recorde de Deus. Deixe nos comentários qual muro na sua vida você vai começar a reconstruir hoje, com a ferramenta na mão e a oração nos lábios.